Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao treinamento sobre Política Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este é o primeiro conteúdo de uma série de políticas que serão implementadas na organização. Vocês receberão estas políticas em PDF, em texto, mas para facilitar ainda mais esta compreensão, nós decidimos e achamos interessante que elas fossem também entregues em formato de vídeos curtos, para que seja realmente compreendida e a partir daí seja vivenciada. Uma política de proteção geral de dados pessoais nada mais é do que um guia orientativo para as demais políticas que serão absorvidas pela organização. Esta política de proteção de dados pessoais geral estabelece os princípios e os requisitos que sustentam toda a proteção de dados pessoais. A proteção desses dados pessoais é fundamental para a preservação da privacidade dos indivíduos. E quem são os indivíduos? Somos nós. Sou eu, é você, são nossos clientes, são nossos colegas de trabalho. Isso é fundamental que nós compreendamos para que a partir daí comecemos a dar ainda mais valor para esse tema que é tão importante nas organizações. E como aplicar estas políticas? Num primeiro momento, é preciso que todos compreendam a necessidade de se estabelecer essas políticas para, num segundo momento, cumpri-las. Compreender a necessidade, compreender a política, compreender o que está escrito nas políticas, nas páginas, neste vídeo, para aí sim aplicar, cumprir as responsabilidades e as obrigações legais no tratamento dos dados pessoais. Tudo isso por um motivo específico e objetivo, que é promover na organização a cultura de proteção de dados, cultura organizacional em proteção de dados. Uma vez implementada, daqui 3, 4, 5 meses, um ano, nós vamos perceber uma sensível melhora, inclusive no relacionamento, tanto interno das pessoas, quanto com nossos clientes, nossos fornecedores, nossos parceiros. A estrutura de aplicação destas políticas, não só da política geral, mas de todas as outras políticas, vai passar pela estrutura de governança e proteção de dados pessoais. Vocês vão ouvir muito falar sobre time de privacidade, ou squad de privacidade, comitê de privacidade. Um desses termos. Só que isto nada mais é do que pessoas de diversos setores da empresa que se unem para ajudar a promover este tema proteção de dados pessoais na empresa. Então, essa estrutura de governança é formada pelo time de privacidade, mais o famoso DPO, que é o Data Protection Officer, encarregado de dados pessoais. A função desses dois, tanto o time de privacidade quanto a pessoa do DPO, é manter este programa de privacidade vivo na organização. A função específica do DPO é monitorar as rotinas e também colocar em prática melhorias contínuas. A função do time de privacidade é dar suporte ao DPO e também dar exemplo. A grande maioria das vezes, o participante do time de privacidade é o próprio gestor dos setores, gestor de RH, gestor jurídico, gestor de TI, assim por diante. Então, é o papel do time de privacidade ensinar com exemplo. Além disso, a estrutura do time de privacidade, essa estrutura de governança, ela passa por uma metodologia, que é a metodologia da melhoria contínua, ciclo PDCA, aliada ao princípio da transparência que a LGPD traz. É muito importante que a transparência permeie todos os relacionamentos, não só em razão dos dados pessoais. Então, nos aprofundando um pouquinho na metodologia de melhoria contínua, trazida para o mundo da proteção de dados, nós podemos entender que o ciclo PDCA ele se traduz como planejar, fazer, verificar e agir. Planejar como? Planejar, definir políticas, procedimentos e planos de ação para a proteção dos dados. Fazer, implementar então isso que foi planejado. Verificar, monitorar e avaliar a eficácia das medidas implementadas, identificando inclusive as não conformidades e áreas de melhoria. Para aí sim agir, realizando as correções necessárias e aperfeiçoando continuamente processos. Sanções das políticas, que pode ser a partir de uma advertência simples, inclusive chegando a demissões. É importante que nós atentemos para este fato. As políticas, elas são obrigatórias.
não é discricionário. Nós precisamos entender que as políticas precisam ser seguidas pela organização e por todos da organização. Mas para isso, obviamente, que qualquer sanção que possa ser aplicada deverá ser precedida por um processo administrativo disciplinar, promovendo inclusive uma ampla defesa. Este processo ele é distribuído em etapas: identificação do problema, a investigação do problema, a aferição da severidade do grau deste problema, a avaliação pelo comitê de ética e aí sim a ampla defesa da pessoa que não seguiu ou descumpriu uma política. Um tema muito importante são os princípios trazidos pela LGPD. Estes princípios, eles precisam ser compreendidos como o próprio solo pelo qual a privacidade e a proteção de dados vai fazer nascer um ecossistema muito rico, né? Um ecossistema que promove direitos para os titulares. Então, é importante que nós entendamos que existe na LGPD 10 princípios. Eu não vou falar ipsis literis cada um deles, mas vocês precisam entender que as ações que vão ser tomadas a partir de agora por todos na organização precisa passar pelo crivo desses princípios, de todos os princípios, tá? Então, finalidade e adequação resumindo, será que os dados pessoais aos quais estou tendo acesso na minha rotina de trabalho, será que ele realmente tem uma finalidade, um motivo justo por existir? Né? Um exemplo, no RH, por que eu estou pedindo a opção sexual como um dado pessoal para o candidato? Será que é realmente necessário? Os princípios da qualidade de dados quer dizer que os dados pessoais que estão ali na rotina precisam estar exatos e condignos com a realidade. O nome da pessoa tem que estar correto, a data de nascimento, os dados de saúde, né? Qual que é o tipagem sanguínea? É A? É B? Nós precisamos sempre ter isso muito claro, essa qualidade dos dados. Não discriminação. Por que discriminar uma pessoa em razão de alguma característica pessoal? Em razão, na verdade, de qualquer característica. É preciso que nós entendamos esse princípio da não discriminação envolvendo dados pessoais. Transparência e livre acesso, que temos que distribuir, temos que franquear gratuitamente o livre acesso aos titulares. Então, quem é o dono do dado é o próprio titular de dados, sou eu, é você, enquanto titular dos seus próprios dados. Então, todas as empresas com as quais temos relacionamento precisam entregar para nós uma transparência no como está sendo tratado esses dados, mas também um livre acesso para que nós entendamos isso, compreendamos efetivamente se aquele tratamento é justo ou não. Prevenção e segurança. Então, os dados eles precisam estar protegidos de uma forma preventiva, devem estar seguros por medidas técnicas e organizacionais. E aí, último princípio, prestação de contas, responsabilização. As empresas são responsáveis pelos dados que tratam, como controlador ou como operador de dados. Elas são responsáveis. Passando para frente, então, os direitos na LGPD. Toda lei promove um direito para alguma parte. E a LGPD não poderia ser diferente, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Neste desenho, que é bem infantil, mas muito interessante, porque tenho certeza que vocês não vão esquecer mais sobre isso, né? Ali na arvorezinha, vocês podem perceber que as raízes têm os numerozinhos. E esses números são os princípios que nós acabamos de falar, né? São 10 princípios que constroem esta árvore e esta árvore promove frutos. A árvore da LGPD promove frutos que nada mais são do que os direitos que cada brasileiro tem em razão desta lei. Passando rapidamente, direito 1, confirmação da existência do tratamento de dados, ou seja, empresa, existe algum dado meu sendo tratado aí ou não? Existe. Eu quero ter acesso, quais dados meus? Dado nome completo, CPF, RG, telefone, por exemplo. Ó, esses dados não estão tão corretos, você pode corrigir para mim? Pode. Eliminação e esquecimento, eu não quero que você mais trate meus dados. Anonimização, esses dados não precisam estar
apresentados de uma forma objetiva, identificado, vamos deixar anonimizado, vamos transformar o meu nome em XXX, por exemplo. Existem ferramentas que fazem isso. Portabilidade dos dados já existe em rede bancária e telefonia há muito tempo. Eu passo meus dados de uma empresa para outra de uma forma muito simples, sem precisar, inclusive, avisar a empresa que está portando meus dados. Revogação do consentimento, informações sobre o compartilhamento e sobre também o não consentimento, e revisão de decisões automatizadas. Lembrando, pessoal, tudo que eu estou apresentando aqui está muito mais denso e muito mais informativo nas políticas em PDF que serão entregues para vocês, tá? Então, aqui, nesses treinamentos em vídeo, a gente está falando o que é mais relevante de cada uma das políticas, o que não exime nós de vermos o que tem ali nas políticas e compreender isso gradativamente. Todo esse ecossistema funcionando, os direitos, os princípios, eles dão possibilidade da cultura de proteção de dados, representado pelo Sol, realmente existir em um ecossistema, em uma empresa. Para finalizar esta primeira parte, eu trouxe esta frase do Peter Ferdinand Drucker, o pai da administração. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Fazendo uma analogia para a proteção de dados, nós precisamos entender que, se a gente quer um futuro mais seguro para a nossa organização, nós precisamos pensar como estamos tratando os dados nesse exato momento. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.